Ondas do rádio, Canelada em todas as plataformas. Você vem com a gente nesse domingo, a gente falando aqui de Flamengo, falando de mercado da bola. Eu lembrei aqui algumas situações, é o que eu lembro de cabeça, né? E nesse meio do futebol, tanta coisa que a gente não sabe, mas dessas dívidas todas que eu puxei aqui, de clube devendo por contratação antiga, e vai empurrando, se torna até uma bola de neve depois, né? Que o clube não consegue mais arcar com essa dívida e vai passando para frente, uma situação que não pode mais acontecer no futebol brasileiro. Aí tem muita gente que fala assim, mas tem que ter o fair play financeiro. Tem que ter o fair play financeiro. O que me incomoda é ver torcedores desses clubes que estão endividados falando em fair play financeiro como se isso fosse acabar com a organização financeira de Palmeiras e Flamengo. Não vai, pelo contrário. Vai até melhorar para os dois. É cada coisa bizarra que a gente vê no futebol brasileiro. A gente está voltando também para a Rádio Jovem Pan, por isso que eu estou dando aquela enrolada. Agora sim, de volta, hein? De volta também pela Rádio Jovem Pan. É o Canelada deste domingo na TV Jovem Pan News, no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, no aplicativo Panflix e também pela Rádio Jovem Pan. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Você que está chegando agora ao Canelada, a gente falando do Flamengo, essa situação, né? O Flamengo se interessou pelo zagueiro Vitão do Internacional, ofereceu 10 milhões de euros, mas o Inter quer o perdão da dívida ainda envolvendo a transferência do Thiago Maia, o que poderia chegar, o que essa operação poderia alcançar a casa dos 14 milhões. 10 milhões de euros da proposta do Flamengo, mais os 4 milhões de euros que o Internacional está devendo para o Flamengo. O Inter quer o perdão dessa dívida. Fábio Piperno, e a gente lembrou aqui, né, alguns casos de clubes que estão devendo seus jogadores, lembrou até outro caso do Internacional, né, que envolveu a transferência do Wesley. O Wesley não foi para o Krasnodar da Rússia, porque o Inter foi fazendo as contas, né, 50% do Palmeiras, eu tenho uma dívida de 7 milhões pela compra desse jogador com o Cruzeiro, eu tenho uma dívida antiga com o próprio clube russo, então não vou vender, porque eu vou ficar com uma fatia muito pequena da venda. O Inter que tentou passar o jogador para o Santos, transferir o jogador para o Santos e ainda ganhar lucro em cima da dívida, e agora que o Flamengo se interessou, também está querendo colocar essa dívida no meio da parada, Piperno. O Internacional está me lembrando um aplicativo de venda de passagem aérea com o qual eu comprei uma passagem outro dia, um dia para Araçatuba. Pensei que você estava indo para Paris. Não, poxa. Pensei que você estava indo lá curtir as férias em Londres. Quem sabe em breve. Aí, a passagem custava lá, sei lá, 600 e poucos reais, quase 700, comprando aí com alguma antecedência. Aí, tive que remarcar o voo. Aí eu fui lá, a empresa falou, putz, vou ter que remarcar o voo. Então tá bom, então o senhor vai ter que pagar uma multa e tal, não sei o quê. Eu falei, tá, mas quanto sai então com a multa a nova passagem? 600 e poucos reais. Eu falei, mas então você não está remarcando a minha passagem, você está tentando me vender uma outra, o valor é o mesmo. É um aplicativo desse aí, famoso, então, uma trambicagem. Então, o Internacional, essa história do Vitão, fico imaginando o seguinte. Vamos imaginar aqui o Botafogo, ou, sei lá, o Cruzeiro, que é um comprador. Não, aliás, o Cruzeiro não, porque tem a pendência do Wesley. Mas, se o Corinthians, que gosta de comprar todo mundo e tal, né, ou São Paulo, resolve lá fazer uma proposta pelo Vitão. O Internacional, será que vai pedir 10 ou vai pedir 14? Porque, às vezes, me passa a impressão que o Inter, quer dizer, o preço do rapaz é de 10, mas para o Flamengo é 14, porque tem essa dívida. O Internacional é um clube cara de pau, esse Internacional de hoje, com essa gestão. Deve para todo mundo. Essa história do Wesley é um vexame. A história da dívida com o Krasnodar é outro, porque esse Krasnodar é um clube que está disputando pau a pau com o Zenit. Depois até a gente fala sobre isso, quando chegar no episódio do Luiz Henrique, o título lá da Rússia. Mas também tem que o futebol está parado agora, aquela paralisação de inverno lá e tal. Mas também está no mercado para contratar, né? Então, o troquinho lá que o Internacional deve, certamente ajudaria o clube nesses esforços aí. É assim, contrata mais do que pode e depois fica fazendo esse tipo de chantagem, como fez no caso do Thiago Maia, como fez agora em relação ao Vitão e tentou fazer com o Wesley. É óbvio, o jogador do clube, né, o contrato dele é um ativo do clube, os direitos econômicos, enfim, do jogador, mas tem uma coisa, quer dizer, você não pode também querer se apoiar nisso aí para perpetuar essa relação de calotes por aí.
Como é que faz? E a CBF vai ficar olhando? Porque é aí que está o negócio. Quer dizer, amanhã depois, se o Internacional for contratar alguém de clube brasileiro, a CBF devia olhar e falar, bom, pera lá, você está devendo e o credor está na justiça e veio reclamar para nós. Então, vamos imaginar o seguinte, amanhã depois, o Cuiabá, credor de Corinthians e Atlético Mineiro, ele vai lá na CBF, ele formaliza esse tipo de queixa, esse tipo de enfim, acusação, e comprova que realmente ele é credor, que ele tem direito a esses créditos, a CBF deveria barrar as transferências ou as negociações que esses clubes devedores tentam fazer toda hora, sabe que não vai pagar. Ou seja, você só vai poder fazer uma nova negociação quando você saldar a tua dívida com outro filiado nosso, porque isso distorce o campeonato que a própria CBF organiza. Flávio Prado, o que você pensa dessa situação aí do Flamengo com o Internacional? Uma dívida antiga que o Internacional está tentando de todas as formas, né? Que o Flamengo perdoe essa dívida ou tentar passar para outro clube, né? Repassar o Thiago Maia, transferir o Thiago Maia e ainda passar essa dívida junto. Por isso que tem que ter fair play financeiro quanto antes aqui no futebol brasileiro, Flávio. Pedro, a menos que eu esteja enganado, se tiver, não terei nenhum problema depois de corrigir. O Inter é um dos times que recebeu um aporte da liga, de uma das ligas, que eles pagaram 20 anos antes. Isso. Sim. Isso? Recebeu. É a Forte União. Recebeu mesmo. Isso. Então, ele já não tem dinheiro agora. Ou seja, ele gastou dinheiro de 20 anos. É isso? Ele deveria 50 anos. É 20% dos direitos de transmissão da Série A por 50 anos. 50 anos. 50 anos. É possível que o presidente de um desses clubes que venderam 50 anos nem tenha nascido. Pois é. Porque na época em que terminar o período, né? Se for um cara de 48, 49 anos, quando terminar, ele está nascendo amanhã ou depois. Nem nasceu. Nem bebê é. Aí vem o futuro, o cara vira presidente de um clube desse e vai ficar... Agora acabou, 50 anos. Agora, Mauro, já está devendo. Já gastou dinheiro de 50 anos. Esse dinheiro foi adiantado. Olha que loucura. Imagina o seguinte, o Grêmio não fez isso. Então, toda vez que negocia, se negociarem a mesma verba de direito de transmissão durante meio século, o Grêmio vai ganhar 100. Vocês ganham 80. O Grêmio ganha 200, vocês ganham 160. O mesmo vale para Botafogo, né? Fluminense e Vasco também fizeram. As SAFs todas fizeram, praticamente. Talvez uma ou outra não tenha feito. A maioria das SAFs já foi, já pegou logo a grana. Pegaram essa grana adiantada e começaram a reforçar os clubes. Isso. Só que trazer jogadores aí de maneira doidada. Pedro, acabou o dinheiro e está devendo por 50 anos. Acabou o dinheiro. Pagar. Acabou o dinheiro. Já. É aquela coisa, você pede um financiamento, você não compra o que você queria comprar e você continua com a dívida. E esses dirigentes que hoje estão no Internacional, daqui a pouco vão sair, vão entrar outros dirigentes como disse o Mauro, e talvez até dirigente que nem nasceu ainda vai assumir o clube mais pra frente. Havia uma regra. Essa situação, né? Com as receitas todas comprometidas para o futuro. Havia uma regra antigamente na CBF que era de uma responsabilidade que ela fosse transferida para aquele que assumisse o cargo. Quando ele sair, tinha que deixar zerado. E aí aquilo prometia fazer com que quem não cumprisse isso fosse preso e tal, certas situações. Eu lembro de um caso, um tal Onaireves, eu lembro até porque... Opa, Onaireves Moura. Isso, o Onaireves, ele ficou uns dias preso e tal, com isso aí. Só. Federação Paranaense. Ele deve ter brigado com alguém indevido lá, porque ele ficou uns dias preso e tal. O resto... Todo mundo deu uma de Onaireves e não aconteceu nada com ninguém. Isso deve ter caído já. Porque não é possível. Como é que você recebe dinheiro adianta? O Mauro explicou bem, uma parte do dinheiro, é verdade. Mas você recebeu 50 anos na frente o ano passado, quando ele saiu comprando um monte de jogador, trouxe o pessoal da Colômbia e tal. Lembra? O Inter montou um baita time com essa grana. Ele pegou essa grana e montou um time. O time não virou, por qualquer razão. Depois com o Roger, ele subiu, no Cudê fez só um monte de bobagem. Depois veio a chuva e tal, tudo isso a gente, claro... Contratou Borré, Alário... Um monte, com esse dinheiro. Wesley. Isso. E aí Tem uma galera aí. Isso, o Ervin, oh meu Deus do céu, o atacante, o centroavante. O Ener Valencia. Ener Valencia. Quer dizer, e aí esse time, mesmo que ganhasse tudo, não ia ter dinheiro para pagar essa dívida. Então foi uma irresponsabilidade total. Mas não ganhou nada, só conseguiu a classificação graças ao Roger, aquele momento final e tal.
E agora tem uma dívida gigantesca. Como é que você faz uma coisa dessa, gente? Uma coisa de maluco. Uma coisa de maluco. É como se eu hoje saísse daqui, comprasse um helicóptero, comprasse uma Ferrari. É claro que eu vou explodir. Não tem jeito, nem que o peça adiantado por 3 gerações. Não dá. E os caras fazem isso, não acontece nada. Esse é o ponto do Inter. Ele está devendo depois de pegar adiantamento de 50 anos. E 1 ano depois, eles já... Antes até, né? Que esse empurra, faz tempo que ele está acontecendo. 7, 8 meses depois, já não tinha mais dinheiro e tem dívida pra caramba. No seu caso, você ia deixar essa dívida, o Bruno ia herdar isso aí e dar um jeito. Isso seria engraçado. Eu acho que você tinha que pensar nessa possibilidade. Isso seria engraçado. O Bruno seria engraçado, o Bruno xingando, né? O Bruno Prado recebendo aqui, né? Comprou um helicóptero, jatinho, o carrão de luxo lá. Agora a conta é contigo, Bruno. Vai lá. Contigo. Se vira. Resolve aí, se vira. Se vira, Bruno Prado. Só não faço isso por causa dos meus netos. Ou só pelo Bruno, eu ia fazer. Ia sair daqui e comprar um pequenininho. Helicóptero de vai ia comprar. Ó, e a gente segue aqui no tema Flamengo, porque o Flamengo está em busca de um zagueiro aí no mercado. Negociou o Fabrício Bruno com o Cruzeiro. O Fabrício Bruno não queria mais ficar no Flamengo. O Flamengo foi lá e negociou. Chegou essa proposta do Cruzeiro. Antes, o Flamengo também tentou negociar o Fabrício Bruno lá com o futebol da Premier League, não quis ir. Isso gerou até uma provocação ontem, porque o Fabrício Bruno foi dar um toque no Lianco do Atlético Mineiro. Pô, porque o cara fica jogando pra torcida, não sei o quê. Eu sei como é que é, porque eu já passei por isso, tal. Eu sou mais experiente que ele. Aí o Lianco respondeu na rede social agora, né? O lugar mais longe que o Fabrício Bruno jogou foi em Orlando. Devolveu o Lianco, né? E o Fabrício Bruno que teve essa chance de jogar na Premier League no ano passado, quando estava em alta, jogador de seleção brasileira, 15 milhões de euros, né? Até muita grana. O Flamengo aceitou, o jogador não quis ir. Agora o jogador não quis mais ficar no Flamengo, chegou uma proposta do Cruzeiro, o Flamengo foi lá e negociou o atleta, também já não estava, acredito eu, nos planos do Felipe Luiz, porque quando tem a transição, sai o Tite, chega Felipe Luiz, o Fabrício Bruno perdeu espaço dentro do elenco rubro-negro. Mas aí é que tá, agora sobrando uma vaga, o Flamengo tentando aí o Vitão, parece que já desistiu do negócio, e tem também o Danilo no radar, né, que a gente gosta desses termos, né? O Flamengo tá com o Danilo da Juventus, né, de seleção brasileira no radar. Aí você deve estar se perguntando, pô, mas não é lateral? Lá na Itália tem jogado de zagueiro, né, compondo ali uma linha de 3 defensores, o Danilo muitas vezes, e é um dos jogadores que está, digamos assim, na pauta do Flamengo, está no monitoramento do Flamengo aí, no radar do Mengão, Mauro César. Será que é um bom negócio se vingar, se for para frente mesmo, o Danilo no Flamengo, Mauro? Depende do quanto vai custar, né? Parece que é bem caro, né? A pedida inicial foi um pouco elevada, pelo que se comenta, e acho que aí nesse caso, sinceramente, acho que o Flamengo deveria buscar outras alternativas. Jogador já veterano, é um lateral, que também joga de zagueiro, ok. Já jogou até várias vezes, estava olhando pelo lado esquerdo da defesa. Mas se for um investimento muito elevado, eu não sei, acho que pensaria em outras opções. O Danilo... E será muito elevado, né? O Danilo também, por muito tempo, não sei se ainda é. O Piperno acompanha mais o futebol italiano. Piperno, inclusive, que, já que a gente estava falando de ligas alternativas, e daqui a pouquinho a gente vai falar do Luiz Henrique na Rússia, Piperno que descobriu, né, antes de muita gente, o Kvaratskhelia, né, que agora saiu do Napoli, foi para o Paris Saint-Germain, né, o Piperno comentando esses jogos alternativos. Da Geórgia. Ele comentava os jogos da Geórgia, o Piperno. Ele jogava no Rubem Casano e naquela época... bom, aí sim. Jogo no Rubem Casano, a gente assistiu. Melhorou muito. É que na época o Band Esporte tinha o campeonato da Rússia e eu adorava provocar um amigo nosso narrador que tinha dificuldade para falar o nome dele. Eu falava, cara, esse rapaz é um driblador fascinante e tal. E ele era um negócio absurdo, né? Dava assim a impressão, Flávio, que ele fazia um jogo à parte. E ele era treinado por um russo, gordinho e tal, ficava bravo na beira do campo, muito bom técnico, agora me foge o nome, que já foi técnico da seleção da Rússia, inclusive, que me lembra muito, me lembrava muito o Cilinho, tanto no tipo físico assim, mas na preferência por trabalhar com garotos. Então ele lançou um time de um monte de garotos, e o time dava trabalho, jogava bonito e tal, mas ele falava pros moleques barbaridade, assim, na beira do campo, tal, brigava, né? Mas, enfim, jogava bem. É que o Danilo perdeu espaço lá na Itália. Perdeu. Mas ele era capitão, ou ele ainda é capitão da Juventus? Não, ele não estava jogando, ele não é mais titular. Ele tinha uma moral, né? Ele era titular,
jogou por muito tempo como lateral, passou para a zaga e era capitão, foi por muito tempo capitão da Juventus de Turim. Né? E por muito tempo também, faixa de capitão da seleção brasileira dele também, né? Nessa era aí, pós-Copa do Mundo, sobretudo, né? Copa do Catar, né, Piperno? Ontem, inclusive, a Juventus jogou muito bem contra o Milan e, enfim, ele perdeu muito espaço e é uma Juventus na qual ele vai ter cada vez menos espaço porque a Juventus acertou o time defensivamente. A Juventus é a campanha mais curiosa entre todas as 5 grandes ligas europeias, porque a Juventus... Em 21 rodadas o time está invicto e está lá embaixo, que empatou 13 vezes e só ganhou 8, o time do Thiago Motta. Mas é um time que está se arrumando. E o Danilo não tem mais espaço, só que também lá na Itália se fala do interesse do Napoli por ele. O Napoli é um outro time defensivamente muito bem resolvido. Aliás, ontem fez um jogo espetacular lá contra o Atalanta, fora. O Napoli venceu por 3-2, o gol da vitória do Lukaku. E, curiosamente, Pedrinho, 3 gols em jogadas que saíram pela esquerda, justamente no primeiro jogo após a saída do Kvaratskhelia. O David Neres entrou no time e jogou bem ontem. Mas tudo isso para dizer que o Danilo está com muito pouco espaço lá, mas há esse interesse do Napoli. Ô Flávio, o Danilo agora está em baixa na Juventus de Turim. Agora com a seleção brasileira a gente viu até cenas na Copa América, né, do Danilo discutindo com o torcedor no hotel, discutir com o torcedor depois do jogo, né? O torcedor indo questionar ele ali da partida ruim, do que aconteceu, e ele batendo boca mesmo, né? Os torcedores ali da seleção brasileira, quem estava ali presente para acompanhar a seleção naquela Copa América. Você acha que hoje é um bom reforço para o Flamengo? Seria um bom reforço o Danilo? Eu vou muito na linha do que o Mauro falou. Depende do que vai custar e do tempo de contrato. Ele já é um jogador em fase decrescente de carreira. Claro, se não fosse, não teria projeto para voltar para o Brasil. Mas realmente eu não sei que nível de futebol ele poderia apresentar e por quanto tempo. Então, desde que seja uma coisa razoável, claro que ele joga. Lógico que ele joga no Brasil. Sem dúvida joga. Mas não dá para você. Se ele quiser, tipo assim, contratar 3, 4 anos, aí realmente acho que não valeria a pena. Mas se for uma contratação dentro da normalidade, de repente no teto do Flamengo, mas por um ano e tal, vai chegar e vai jogar, claro que vai jogar. O Alexandro chegou e se encaixou bem no time do Flamengo, recuando mais atrás, né? O próprio Felipe Luiz e o Rafinha, né? Laterais com nome, com status na Europa, que chegaram e também se encaixaram muito bem no time do Flamengo, esses até mais do que o Alexandre, é que o Alexandre chegou faz pouco tempo, né? Mas Felipe Luiz e Rafinha foram vitoriosos na passagem deles como jogador do Flamengo. Então todo mundo tem na memória, pelo menos o torcedor tem na memória, essas contratações mais recentes, esses jogadores que voltaram, né? Esses laterais que voltaram e deram certo com a camisa rubro-negra. E curioso, né, Pedro? Você citou laterais, como tá difícil revelar lateral no Brasil e no mundo todo. Esses veteranos ainda estão encontrando muito espaço. O Wesley é uma exceção da exceção da exceção. Tanto é que está todo mundo de olho nele, né? Do próprio Flamengo. Nem o Palmeiras, que tem uma excelência, né, na base, você não tem apresentado. Posso estar equivocado, você está mais especializado, muito mais especializado que eu em termos de Palmeiras. Mas eu não lembro de nenhum lateral que chamou a atenção no Palmeiras, nem pela direita, nem pela esquerda. O Vanderlan apareceu, depois ainda é um jogador que você fez um pouquinho de dúvida, mas aquele cara que você falou é absoluto, um garoto que chega... É um promissor agora. Gilberto. O Gilberto. O Palmeiras foi buscar o Giai também, promissor na Argentina, né? Mas ainda não sei se vingou, ou se ainda dá para dizer. Pode ser que vingue, mas ele não é mau jogador. Tem tempo. Por enquanto ainda, né, não tomou conta da posição, como a gente imaginava. É uma posição. E o Palmeiras vai renovando, né? Ano após ano vai renovando. Temporada após temporada com o Marcos Rocha, né? Marcos Rocha, ano após ano vai renovando. Porque não tem tantas opções assim no mercado. Quando o Flamengo trouxe o Varela, havia uma expectativa. Pô, não virou, não conseguiu jogar. Impressionante. E quem tem lateral bom também não vai se desfazer dele assim facilmente no mercado. Também. Esse é o problema, né? É isso. É verdade, não tem. Não tem. Você vê, o Mirassol. Mirassol, primeira divisão agora. Aí você vai olhar, quem é o lateral esquerdo que eles contrataram? O Reinaldo. Foi. O veterano Reinaldo. Vários veteranos nesse Mirassol, hein? David Braz foi pra lá também, eu tava vendo. Não, beleza, mas eu digo, lateral não conseguiu, você não tem. É muito curioso isso, essa dificuldade de fabricar laterais. Não tem. Daqui a pouco volta o Rodinei.
Isso aí não vai acontecer. Mas ele teria lugar O mesmo. Rodinei está se destacando lá no Olympiacos. Você vê o nível do futebol grego, né, colega? Meu Deus do céu. Daqui a pouco, né? Esse campeonato que nem o Piperno aguenta. Não, da Grécia Daqui a pouco o o Rodinei vai estar de limite, volta. o corte é o campeonato, é o da Rússia. E o Rodinei, como ele tem aquela... É um jogador sempre em forma, até parece mais jovem, mais novo. Ele tem 32. Se soubesse jogar defensivamente, teria sido um ótimo lateral. Ele não se machuca, ele é forte, ele apoia bem, Rápido. mas na defesa é um desastre. Essa é a grande questão. Tá mais para atacante de beirada, né? Isso. O Caio Paulista era atacante de beirada, recuou para lateral, né? Mas assim, tem jogador que faz o inverso também. Mas Outro. O Palmeiras foi buscar no rival um lateral. Improvisado, que era o lateral. Que nem é improvisado tudo isso, né? Que Não nem- tem, é um negócio muito louco. É curiosíssimo isso. Até pontas apareceram. Mas lateral tá muito No Brasil existe também um preconceito com relação ao que chama de adaptação, né? Na Europa é muito comum o zagueiro jogar de lateral. O Guardiola acabou fazendo isso, até por falta de lateral. E também ele depois ele até explicou que foi a maneira que ele encontrou para se defender melhor. Né? Mas jogadores com qualidade que formam a linha defensiva. O lateral, ele é um homem da linha de defesa, ainda mais joga a linha de 4. Ele não é atacante. Aqui no Brasil, você criou uma cultura, eu lembro disso desde quando eu era criança, assim. Depois eu fiz muito tempo esse trabalho também, né? Que eu sempre achei um negócio meio bizarro. Embora tinha que fazer, o trabalho, né? Atuações de jornal, da nota. Como se você ficasse atento, conseguisse ficar tão atento a 22 jogadores fora de reservas, nos mínimos detalhes das notas. É um negócio dificílimo para você fazer isso de forma criteriosa. Então, muitas notas eram aleatórias. Cansei de ver colega na tribuna do Maracanã, em outros estádios no Rio, conversando o jogo inteiro, no final dava nota. O cara nem prestou atenção direito no jogo. Mas os jogadores levavam aquilo a sério, né? Muito. Nossa! Aí, muito comum era assim, fulano, não apoiou o ataque. 5,5. Mas o cara joga na defesa, lateral direito. Se ele não apoiou, mas ninguém se criou pelo setor dele, se ele jogou bem defensivamente, não pode ser 5,5. Ele fez um jogo ok. Mas não apoiou o ataque. Ou então, apoiou bem o ataque. Não importa se o cara deixou o buraco lá atrás, o adversário deitou e rolou, nota 8, nota 7,5. Isso era muito comum. Eu ficava pensando, mas esse cara não jogou bem. Mas... Pô. Enfim, então foi se criando no Brasil a cultura de que o lateral tem que atacar. Tem que ser ala, né? Não, o lateral tem que defender. Depois ele vai atacar. A primeira missão dele é defender. Ele faz parte da linha de defesa. Ele não é ponta, ele não é centroavante, ele não é meia que cai pelos lados, ele é um homem da linha de defesa. Eu parto desse princípio. E com isso, acho que vai se criando essa coisa que você tem poucos laterais. O Marcos Rossi se mantém no Palmeiras por quê? Renova todo ano. Ele é um lateral que sabe jogar defensivamente. Ele sabe formar a linha defensiva. Aí o Palmeiras Joga até de zagueiro. joga até de zagueiro. Aí quando chega no final da temporada, aí o Palmeiras olha para o lado assim e fala, caramba, se a gente não renovar com o Marcos Rocha, onde nós vamos arrumar mais um? Pô, esse cara dá um caldo mais um ano. Não vai jogar todos os jogos, a gente vai revezar aqui com um, com o outro, já trouxeram mais um que foi o Giai, vão preparando esse garoto e tal. Mas acaba que ele renova o contrato. Porque se ele fica na pista, alguém contrata. Para um ano de contrato, um outro clube grande contrata. Tenho certeza. Fala, não, vem cá, vem jogar um ano comigo aqui. Alguém contrata. Algum clube, de repente, até um outro time forte contrata. Porque tem poucos. Eu acho que passa muito por isso. Essa cultura que entranhou aqui no Brasil de que o lateral tem que ser um atacante, tem que apoiar. Agora mesmo esse menino Wesley, ele melhorou bastante, inclusive defensivamente. Mas você percebe que o garoto sobe sem estar preparado para fazer o jogo na linha defensiva. Que é não deixar alguém se criar por ali, Não tem saber volta, trabalhar. né? Aí na Europa você põe um zagueiro na lateral direita, as pessoas aceitam. Não, o cara está machucado, vai fazer uma adaptação, vamos ver se dá certo. Aqui, Pardal, está inventando. Não está inventando nada, é uma coisa comum. Lá fora é super comum. Mas aqui não se tolera isso. Até na imprensa, especialmente na imprensa, né? Acho que partem essas críticas até antes do cara jogar, e aí a torcida vem junto. E aí o técnico dificilmente tem personalidade e coragem de bancar. Ele fala, vou tomar porrada aqui se fizer isso, não vou colocar no. Ele pode até pensar. O próprio Fabrício Bruno, eu acho que é um zagueiro que, se ele for jogar no lateral, ele poderia sair bem. Ele é rápido, então ele poderia ter uma boa recomposição. Ele joga por aquele lado do campo. Ele poderia. Não vai ser o cara que vai ficar no corredor atacando. Mas para trabalhar como zagueiro ali, ele funcionaria numa situação. Se o Felipe precisar. Marcar aberto. O Mauro, Quando a gente fala dos exportadores, né, de jogadores Brasil e Argentina, o jogador argentino tem muito mais consciência tática do que o brasileiro, muito mais, né? E os jogadores que trabalharam com o Bielsa até destacam isso, né? Que eles ganharam muita consciência tática, então, que vários deles também se tornaram técnicos depois, né? Vários daqueles jogadores que jogaram com o Bielsa na Argentina, que trabalharam com ele.
gente teve aqui, o Gabriel, aquele Heinz, né, também jogou com o Bielsa. Mas, ele pegou... Foi ser técnico, Tata Martino, o Crespo virou técnico. Não, mas, quer ver? Daquele time que jogou com o São Paulo, aqui a final, 92, tava o Tata Martino, tava o Berizzo, tem mais um importante. Deve ser o Pellegrini. E o Pochettino. Três caras que foram. Esses caras eram do time do Bielsa que jogou com o São Paulo. O Mauro estava falando negócio de... Eu lembrei das coisas muito engraçadas. Esse negócio de nota é muito curioso. Quando eu virei comentarista, eu comecei como repórter aqui na PAN, aí quando eu virei comentarista, eu comecei a dar uma nota picada. Eu lembro. Quadro, né? 6.6, 6.7 e tal. E aí o Mário Sérgio veio trabalhar com a gente. Aí o Mário Sérgio sempre foi meu amigo, gozador, debochado. Eu falei, vem cá, por que você dá essa nota 6.7, 6.8? Eu falei, para encher o saco, né? Aí ele falou assim, você não imagina o quanto você enche o saco dos caras. Eles ficam loucos, eles saem correndo no vestiário para ouvir a tua nota. Quando você fala 6.1, o cara fala, por que 6.1? Então eu sempre tive essa coisa, eu falei, para encher o saco dos caras, né? Ele falou, olha, você atinge o seu objetivo. Falou de cara que dá murro no painel. Eles dão muito importância, davam, né? Muita importância para isso. Davam, um negócio assim, dava. E eu fazia para encher o saco. E outra coisa também, em cima do que o Mauro falou, eu estava lembrando, uma vez eu fiz uma entrevista com o Pintado, aí o Pintado falou assim, o Brasil é um país único. Eu falei, o quê? Ele falou assim, pro técnico, falou assim, eu já fui demitido e admitido pelo mesmo motivo. Eu falei, ué? Ele falou assim, time X, ele não falou o nome, o time X me chamou, falou o seguinte, a nossa defesa está muito aberta, muito exposta, você é um cara que trabalha bem defensivamente, então venha para cá que a gente quer você. Até pediu uma grana a mais, os caras deram, estabilizar a defesa. 6 meses depois ele é demitido. Aí o diretor falou assim, olha, infelizmente, você joga muito defensivamente. Não dá. Nós queremos, porra, ele foi admitido e demitido pelo mesmo motivo. É muito louco isso, cara. É muito louco. E é real, é verdade. Jornais... Muitas vezes em função de torcedor, corneteiro, conselheiro. Os jornais tinham, né, as notas, né, também, né? Agora, nota 7, não comprometeu, né? Tinha umas coisas assim meio bizarras, né? Esse negócio de lateral, né? Eu acho que esse é sem dúvida nenhuma, um dos setores onde o futebol mais passou por transformações nos últimos tempos. Até porque, se pegar todos os grandes times do mundo, eu acho que só o Liverpool, que há muito tempo joga lá com o Alexander-Arnold e até recentemente com o Robertson titular, mantinha 2 laterais com vocação ofensiva. Embora o Robertson também fosse um marcador bom, mas um cara que chegava rápido ao ataque. Então, era muito comum, né, o time ter um que avança e um que marca mais, né? Agora, o que avança, ele também é condicionado a saber compor a linha defensiva, salvo algumas exceções, em que o técnico às vezes privilegia realmente aquele que avança mais, porque a capacidade do cara com a bola é tão boa que o cara acha que não vale a pena, né, barrar o cara. Mas até o Alexander-Arnold teve uma carreira complicada em seleção inglesa por dificuldade para marcar. Né? Muito bom com a bola, chega fácil ao ataque, mas não é um bom marcador. Sim. O Theo Hernandes está jogando muito bem de novo, com a bola. Sem a bola, ele é, enfim, um problema. O Palmeiras, você falou do Marcos Rocha. O Palmeiras, desde 2017, 2018, tem os dois, o Marcos Rocha e o Mike. Um marca e o outro avança melhor. Eu acho que é uma boa combinação. Fica balançado. Você tem as duas soluções. Então, lateral que não tem a consciência de que ele é um jogador de defesa, realmente é um problema. Né? O Abel já chegou a fazer dobras de laterais dos dois lados, né? Uma vez que foi Piquerez e Vanderlan pelo lado esquerdo e Marcos Rocha e Mike pelo lado direito, né? Tentou, mas não deu certo, não funcionou. Quando o Dudu se contundiu, a primeira solução dele, antes de lançar o Endrick e antes de testar outro jogador por lá e tal, foi projetar o Mike. O Mike jogou como jogador. Aliás, acho até que naquele dia contra o Boca, o Mike começa jogando mais aberto pelo lado direito à frente. Foi uma dobra de laterais, né? Que ele usou, inclusive, contra o Deportivo Pereira, aquele 4-0. A partir daquele dia, então, o Abel ficou insistindo, né, nessa formação com a dobra de laterais. E depois chegou até a testar
duas dobras, né? Pela direita e pela esquerda, mas aí não funcionou, não foi muito para frente. Até o Caio Paulista, eu acho que foi até uma tentativa de insistir em dobra de lateral, porque o Caio Paulista já foi atacante, recuou para lateral, mas ele pode fazer as duas funções, já foi utilizado, inclusive, nas duas funções dentro do Palmeiras. Bom, a gente agora vai seguir falando desse assunto, desse tema